Graças a Deus. Poder sentar, queridos, em nome do Senhor Jesus. Desde já eu quero ser grato a Deus pelos aqueles que nos acompanham aí pelas plataformas digitais. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Fique conosco, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite, no nome santo do Senhor Jesus. Eu já quero também convidar a toda a igreja, a todos que nos acompanham também, para sábado, às 18h30, para uma palestra de família, né? Será uma bênção de Deus. Tem um casal que está vindo aí para estar ministrando uma palavra sobre família, e eu tenho certeza que será de bom grado para com as nossas vidas. Por isso, venha, compareça também, traga mais alguém em nome de Jesus. Queria também, reforçar as nossas orações, queridos. Nós estamos em 30 dias de oração de sacrifício. Nós precisamos orar. A igreja precisa clamar ao Senhor. Estamos vivendo os últimos tempos aqui nessa face da terra. E se tem uma coisa que nos une até Deus, essa coisa se chama oração. A Bíblia diz que Deus, Ele não rejeita um coração quebrantado. E o coração só se aquebranta quando nós começamos a orar. Então nós estamos aí nessa empreitada, da meia-noite até 1h da manhã. E temos também um matinal, das 5 às 6 da manhã. Você que pode, compareça também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Abram, por favor, as suas Bíblias. No livro do Bereshit, capítulo de número 3. Livro do Bereshit, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do verso 6. Todos acharam? Quem não achou, diga, eu não sei. Bereshit quer dizer início, começo. Gênesis quer dizer também início, começo. Hoje é um culto de doutrina, mas Deus está neste lugar. Livro do Gênesis, capítulo de número 3, a partir do versos de número 6. Acompanhe comigo, por favor, a leitura. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela virada do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Versos 11 diz: e Deus disse: quem te mostrou que estava nus? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Amém? Até aí, em nome de Jesus. Eu preciso nessa noite, queridos, falar de algo que
é implícito na igreja. Eu preciso nesta noite pedir que você redobre a sua atenção, porque talvez seja um assunto que nós vamos tratar nesta noite, que a gente já ouve falar a todos os momentos, a todos os instantes, mas é algo que precisa ser apurado pela igreja. E o tema nesta noite deste estudo é purificai-vos. Olhe, por favor, para alguém que está do seu lado e diga: o tema de hoje é purificai-vos. Prestem bem atenção, queridos, que o livro do Gênesis revela a criação de Deus, aonde tudo começou, aonde as maravilhas de Deus começam a acontecer, aonde Deus então começa a formar, a criar todos os seres existentes na face da terra. E a Bíblia diz que então Deus agora, depois de ter criado todos os seres terrestres, todos os seres aquáticos, todas as árvores, depois que Deus faz separação entre água e terra, Ele diz que alguém agora precisava ser criado para cuidar daquilo que Ele criou. E a Bíblia diz, queridos, que dentro da Trindade, Ele diz agora: façamos agora o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E a Bíblia então diz que Deus então cria o primeiro ser chamado Adão. Todos conhecem. E Adão, ele é soprado sobre as suas narinas o fôlego de vida. E a Bíblia diz que Adão agora passa então como ser vivente a desfrutar de toda a criação de Deus, de tudo que Deus fez. Adão, ele passeava pelo jardim do Éden e contemplava a formosura de uma forma bélica da criação de Deus. A Bíblia diz que então, um certo dia, o Senhor vai até o jardim na virada do dia, quando o Senhor visitava Adão e viu que Adão estava triste. Adão não estava mais como nos outros dias. Então o Senhor disse: olha, não é bom que agora o homem esteja só. Far-lhe-ei agora uma adjuntora. E a Bíblia diz que o primeiro processo cirúrgico aconteceu no Éden. O Senhor faz com que Adão caia em um sono profundo, cerra uma das suas costelas, forma a mulher, e quando Adão ele volta, ele acha aquilo tão formoso, que ele se alegra e diz: agora essa será chamada Eva, porque foi tirada de mim. Agora ela é osso do meu osso e carne da minha carne. Escute bem, queridos, olha, talvez você tenha dito assim: pastor, eu já conheço essa história, mas fica mais um pouquinho, somente para a gente contextualizar o que nós queremos chegar aqui nesta noite. E a Bíblia então diz que Adão passeava agora junto com Eva, estava no jardim junto com Eva, e a Bíblia diz que Deus colocou no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, o Senhor disse para Adão: olha, Adão, esta árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia que você comer, certamente você irá morrer. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a serpente ela era a mais astuta do que todas, e vai lá e convence a Eva a comer do fruto.
Escute, queridos, que alguns historiadores dizem que não foi da primeira vez que a serpente vai lá e convence Eva de primeira. Alguns historiadores dizem que a serpente foi o primeiro dia, conversou com Eva. O segundo dia, foi lá e deixou Eva meio que balançada. No terceiro dia, ela convenceu a Eva. E Eva come do fruto. E agora, para se consumar o pecado, Eva agora leva então para Adão. E a história diz que depois que Adão, ele come do fruto que não era para comer, ele consumou o pecado. E nesta noite, queridos, eu preciso nesta noite falar de algo que é muito sério, chamado pecado. Pecado, de uma forma literal, é errar o alvo, é transgredir em pensamentos, em ações, em gestos, em palavras. E a Bíblia diz que Adão agora, ele desobedece os mandamentos, as ordens do Senhor. E através dessa desobediência, Adão agora ele traz consequência para as nossas vidas. De uma forma geral, o pecado original ele foi criado através da desobediência de Adão. E o primeiro tópico que nós precisamos tratar nessa noite é a desobediência. O Senhor disse a Adão, acompanhe comigo no capítulo 3, no versos 11. E disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que ordenei para que não comesse? Escute, queridos, que Adão, ele tinha um livre-arbítrio, mas às vezes nós confundimos o livre-arbítrio, achamos que podemos fazer tudo, todas as coisas, que nós somos liberais para todas as coisas, mas escute, queridos, Deus tem limites, e nós precisamos entender os limites de Deus. Quando Deus coloca Adão no jardim do Éden, ele deixou Adão cercado de árvores, mas ele disse: olha, Adão, o seu limite está aqui na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, queridos, olha, nós temos que ter muito cuidado muitas das vezes quando a gente não entende o que é o livre-arbítrio. Porque muitas pessoas entendem que o livre-arbítrio é uma passagem que lhe dá direito a você fazer o que você quer, o que você deseja. Mas escute, queridos, com Deus a coisa é diferente. Deus impôs sobre Adão um limite. E quando Adão desobedece esse limite, ele traz consequências. E a consequência, irmãos, da desobediência, ela traz sérias consequências para a nossa vida. Eu entendo quando Jesus, ele fazia milagres, quando Jesus perdoava pecado, Jesus agora dizia assim: agora vá e não peques mais. Em alguns momentos Jesus dizia assim: olha, não peques para que algo de ruim não lhe aconteça. Irmãos, Adão ele perdeu o direito de estar no jardim do Éden, o jardim de Deus, o jardim da criação de Deus. O Senhor disse para ele: não coma. Ele come juntamente com a sua mulher. E a Bíblia diz que agora Adão descobre que ele estava nu. Alguns historiadores dizem que o fruto foi uma maçã,
o fruto foi em uma figueira, porque ele cozeu a folha da figueira. Não, queridos, olha, para mim não importa se foi uma figueira, se foi uma macieira, importa que a Bíblia diz que era a árvore que ele não podia comer, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E por vezes, irmãos, nós estamos desobedecendo um dos mandamentos de Deus. Abram, por favor, aí, em 1 João, a epístola de João, capítulo 1, versos de número 9, por favor. Primeira epístola de João, 1, 9. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda... Escute, amados, olha, existe um problema em nós, muitas das vezes, é que quando nós pecamos, nós fazemos como Adão. Adão, quando ele come, que ele descobre que ele estava nu, a primeira coisa que ele fez foi se esconder. E por vezes, irmão, sabe, nós impedimos o agir de Deus, porque muitas das vezes nós queremos esconder aquilo que nós, muitas das vezes, fizemos. A Bíblia, como João, ele diz, olha, se confessarmos. Talvez, irmãos, Deus, ele deu o tempo de Adão. Talvez de ele confessar, Senhor, eu pequei. Senhor, eu transgredi. Porque a Bíblia diz, irmão, se a gente confessar, o Senhor, Ele é fiel para perdoar e nos purificar. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? É nos tirar da condição que muitas das vezes nós nos colocamos e voltar para a condição de Deus. Eu não sei se você está entendendo isso aqui nessa noite. Mas escute, queridos, que o pecado, ele nos traz consequências tão graves para a nossa vida, que ainda aí em João, por favor, Rosângela, capítulo 2, versos 1. Não, é 1 João, ainda na epístola aí. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não... E se alguém pecar, temos quem? Para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Querido, sabe qual é o nosso problema maior? É que nós herdamos de Adão essa natureza pecaminosa. Herdamos de Adão, sabe, aquilo que Adão cometeu lá no Éden. Por vezes, irmão, sabe, nós não queremos praticar o que está escrito na palavra de Deus. Deus, com plano de redenção, através de Jesus, porque Isaías capítulo 59, verso de número 2, a gente vai ter que folhear a Bíblia, viu, irmãos? Isaías 59, ele diz assim, ó: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Escute, queridos, olha, a condição de pecador contínua depende de mim e de você. Como eu falei para vocês, olha, pecado de uma forma original é a gente transgredir em pensamentos, em ações, em palavras. O nosso viver tem que estar equacionado com o viver de Deus. E o pecado, muitas das vezes, irmãos,
impede a ação de Deus nas nossas vidas. Escute, irmãos, olha, Paulo, ele escrevendo à igreja de Corinto, ele fala que a igreja, ela é comparada como um corpo. E como corpo, todos têm uma função, sendo que Cristo é o cabeça. Porém, ele diz que até o menor membro do corpo, ele é útil. Escute, queridos, olha, mas se um membro do corpo estiver em pecado, todo o corpo sofre. Queridos, olha, é tempo de a gente purificar. É tempo de a gente nos santificar. É tempo de a gente viver longe do pecado. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós somos santos lutando contra o pecado. Herdamos uma natureza pecaminosa, uma natureza que nos afasta de Deus. Mas através de Jesus Cristo, nós encontramos verdadeiramente subsídios para nós voltarmos à forma original de Deus. E qual é a forma original de Deus? Santidade. Em João 1:10, 1 João 1:10, ele diz que se nós não tivermos pecado, nós somos mentirosos. Sim, irmãos. Mas todas as vezes que nós pecarmos, nós temos a consciência que tem alguém que vai nos defender. Alguém que está pronto para entrar na nossa causa, seja um pecadinho, seja um pecadão, para nos defender e nos colocar de novo na forma original de santidade, que é assim que Deus ele quer para as nossas vidas. Escute, irmãos, Adão, ele tinha tudo para não comer, mas a influência foi tamanha que Adão, ele foi lá e comeu do fruto. O Senhor vai até Adão e Adão diz: olha, eu comi, Senhor, mas por causa da mulher que o Senhor me deu. E por vezes na nossa vida é assim. Nós queremos muitas das vezes um bode expiatório, queremos alguém para a gente acusar. Ah, eu fiz assim por conta disso, por conta da situação. Mas escute, queridos, olha, a consequência caiu sobre a vida de Adão. E por conta disso, desta consequência, a mulher passou a ter dor de parto. Acompanhe comigo versos de número 16. E a mulher, olha a consequência do pecado. E a mulher multiplicarei, ou seja, a mulher sentia até uma dor para ter parto. Mas o Senhor multiplicou a dor grandemente. E a tua dor e a tua conceição, com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Irmãos, o que eu quero nesta noite é que a igreja, em um todo, venha entender que o pecado, ele tem consequências. A consequência é quando Deus vai lá e vê Adão e Eva naquela situação, ele diz: agora eu tenho que sentenciar. Vocês fizeram o que era mal aos meus olhos, e agora, mulher, você vai ter dores de parto multiplicada. Além disso, o teu marido te dominará. Igreja do Senhor, eu estou pregando para pessoas aqui nesta noite que precisam ouvir esta palavra. Uma vida de pecado é uma vida de consequências. E a consequência de Deus, ela dói.
A consequência de Deus, irmãos, ela é pesada. Adão, talvez, irmãos, não queria que isso acontecesse, mas infelizmente transgrediu, desobedeceu, ouviu a voz da sua mulher e trouxe consequências para as nossas vidas. A segunda consequência foi na vida de Adão. Adão trouxe maldição para a terra. Verso de número 17. E a Adão, portanto, deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Irmãos, olha, eu ainda vejo aqui uma ação de Deus. Porque Adão, quando o Senhor diz para ele: olha, eu não vou nem fazer com que a maldição sobrecaia sobre a sua vida. Ele disse: olha, maldita agora Adão, por causa da sua ação, a terra é maldita. Sabe o que é isso, irmãos? Adão, depois do pecado, ele teve que agora trabalhar. Ele teve que agora, do suor do seu rosto, comer e beber. Ou seja, Adão agora, ele traz uma maldição tão grande para a terra, que a partir daquele momento, ele trouxe morte. Escute bem isso aqui nessa noite, queridos. O pecado, ele cheira tão mal às narinas de Deus, que ele traz morte. Que morte é essa? Morte física e morte espiritual. A Bíblia diz que os homens, eles viviam 980, 960 anos, mas a consequência de Adão trouxe morte. Hoje, passou dos 60 já é lucro. Mas escute bem, o que eu quero tratar com a igreja nesta noite é a morte espiritual. O pecado, irmãos, ele traz uma consequência tão grande, que quando nós morremos espiritualmente, nós não temos mais acesso nem aos céus e nem até Deus. Como foi lido aqui nessa noite, Isaías, ele diz no capítulo 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas o que faz separação entre vós e vosso Deus são os pecados, são as iniquidades. Irmãos, como igreja, nós precisamos controlar a nossa natureza. Porque o desejo do pecado, primeiramente, é dominar. Porque Adão, quando peca, agora ele foi criado para dominar, porque o Senhor disse para ele: Adão, de tudo que tem aqui, Adão, além de você dar nome, você vai dominar. Ou seja, Deus criou Adão como um único ser, para que ele pudesse dominar a tudo. Mas depois do pecado veio a morte, agora o homem passou a ser dominado. E muitas das vezes, irmão, a gente não consegue dominar o pecado. Lembra de Caim? A Bíblia diz que quando Caim ele mata Abel, o Senhor vai até Caim e diz: olha, o sangue do teu irmão está clamando por mim aqui. E Caim, talvez querendo se justificar diante de Deus, o Senhor diz: olha, Caim, o pecado ele bate na porta do seu coração, mas o teu dever é dominar o pecado. Escute, queridos, olha, nós estamos vivendo uma época da volta de Jesus.
E a Bíblia diz que por conta de pequeninas coisas nós vamos deixar de herdar o reino dos céus. Queridos, olha, nós temos que ser crente como José. José, quando ele viu que ele ia cair no engodo do pecado, ele largou até a capa, mas fugiu. E lá na frente Deus honrou a vida de José em uma terra que não era a terra natal dele. E Deus muitas das vezes quer fazer isso comigo e com você, queridos. Fuja da aparência do mal. A igreja do século 21 precisa fugir da aparência do mal. Que mal é esse? Pecado, transgressões. Entenda, queridos, que quando a gente faz parte de um corpo e que a gente, por parte do corpo, anda em pecado, sabe o que é que acontece? Todo o corpo sofre. Sabia disso? Que quando você comete pecado, a sua igreja sofre, o seu irmão sofre, a sua família sofre. E a consequência do pecado, muitas das vezes a gente não consegue mais, sabe, dominar. No nosso meio tem pessoas que infelizmente não conseguem mais dominar o pecado. Mas Tiago, queridos, escrevendo, ele diz: olha, se você não tem sabedoria, peça a Deus, que de modo gratuito Ele te dá. Mas sabe o que é que falta em nós? Buscar a Deus. O pecado, quando Adão ele pecou, a primeira coisa que Adão fez foi se esconder. E por vezes nós fazemos isso muitas das vezes. Ah, Senhor, eu pequei, né? Eu vou me esconder, Senhor. Mas irmãos, olha, existe um jarrão que diz que errar uma vez é normal, 2 vezes, mas 3 vezes já é burrice. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, o que vai nos separar do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? Será angústia? Será tristeza? Ele encerra dizendo: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. E nessa noite o evangelista ele foi categórico, lendo o texto onde fala do plano de redenção de nós para com Deus. As iniquidades, irmãos, elas cheiraram mal às narinas de Deus, e a Bíblia diz que o homem estava desinstituído da glória de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Não tinha mais jeito, não tinha mais solução, porque Deus mandou profeta, Deus mandou homens de Deus. Deus queria um conserto para a igreja. Deus queria que Israel fosse lavada e remida no sangue do Cordeiro. Mas todas as vezes que Israel começava bem, terminava mal. Por quê? Porque o pecado habitava no meio do povo. E deixa eu te dizer uma coisa aqui, queridos. O pecado precisa deixar de habitar na minha vida e na sua vida. O pecado precisa deixar de herdar no meio da igreja. Porque, queridos, olha, talvez alguns lugares não estejam mais pregando sobre isso, mas os sinais da volta do nosso Senhor estão latentes aqui nesta terra. A qualquer momento Jesus pode voltar. E se você continuar nessa vida que você está, você não vai para o céu. Tales, ele diz algo interessante, irmãos. Ele diz: olha, todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Mas eu escolho Deus. Quem você tem escolhido?
Porque existe um momento na nossa vida que somos nós que tomamos decisões. Deus, ele poderia impedir de Adão não comer. Ele poderia chegar lá e dizer: Adão, epa, Adão, não coma. Mas o Senhor, que é sabedor de todas as coisas, deixou ele decidir. Porém, o Senhor não deixou de avisar a ele. E às vezes o Senhor está falando comigo e contigo: olha, não vá. Sabe, irmãos, morte espiritual, ela é tão grave que a gente perde conexão com o céu. A gente não consegue mais ouvir a voz de Deus. Ficamos como cabra cega, sabe? Sem saber o que fazer. A gente ouve ou não ouve. A gente não sabe se vai, não sabe se vem. Mas escuta, queridos, se a sua vida está desse jeito, eu quero te dizer, queridos, que Jesus ainda é o caminho. Jesus ainda, queridos, por amor de nós, Deus enviou Ele para que nós tivéssemos acesso até o céu. O pecado, ele nos afastou de Deus. Leia comigo o versículo de número 10, do capítulo 3 de Gênesis. Olha só a declaração de Adão. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Irmãos, olha, por vezes nós estamos se escondendo de Deus por causa de pequenas coisas, sabe? Porque assim, irmãos, olha, o pecado que Adão cometeu, quando Deus vai até ele, irmãos, era um privilégio de Adão ver a face de Deus. Imagine que glória tamanha, irmãos. Mas de repente, quando Deus vai lá, procura Adão, Deus sabia onde Adão estava, Deus sabia do que Adão cometeu, mas no momento que Deus vai até ele, ele se esconde. Escute, eu tenho um amigo que na época ele era evangelista. Ele estava no segundo casamento. A ex-esposa dele tinha um filho com ele. E todas as vezes, uma vez no mês, ele ia levar a pensão alimentícia. Porque naquela época ainda não tinha aquela questão de hoje, de Pix, transferência de conta e etc e tal. E ele teria que levar a pensão do filho dele. E um dia, ele falando que estava passando por um processo muito árduo de tribulação espiritual, confusão dentro da sua casa, né, com a esposa atual. E ele vai levar a pensão do filho dele. E quando chegou lá, a ex-esposa tratou ele como nunca tratou antes. Abriu a porta, perguntou se ele queria tomar um cafezinho. E ele, sabe, ainda meio que temeroso, tomou o cafezinho. E ela perguntou para ele: você quer comer alguma coisa? Ele falou: não. Mas, a priori, ele meteu o pé, foi embora. E ficou no meio do caminho dizendo: rapaz, ele pensando com ele, ela está mais bonita. Rapaz, ela deu um grau no cabelo. Ele pensando com ele, sabe? Ele disse: ela estava tão cheirosa. Aí no segundo mês ele vai lá.
E quando ele chega lá, o que era que estava preparado? A janta que ele mais gostava. E ela disse, olha, eu fiz aqui e sobrou aqui, você quer? Ele disse que quando viu a mesa posta e, sabe, estava com fome, passando tribulação em casa, no casamento, né? Problemas mal resolvidos. E de repente, quando ele termina de jantar, ele toma aquele cafezinho e ela sai do quarto toda, sabe? Toda Jezabel. E aí o que acontece? Ele não resiste. Aí o término dessa história foi acabar onde? Na cama. E ele falava comigo, ele dizia, meu irmão, foi algo tão sério que quando eu terminei de cometer o ato, que fui saindo da porta dela para fora, eu senti como que a presença de Deus saiu de dentro de mim. Eu senti que eu não estava mais acompanhado com aquele que era o meu amigo, com aquele que era o meu conselheiro, com aquele que era o meu provedor, com aquele que estava comigo todos os dias da minha vida. E aí o que é que acontece? Ao invés do problema resolver, o problema se agravou. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz assim, irmão, ó, não dei lugar ao diabo. Porque o diabo, irmãos, ele veio para matar, roubar e destruir. E uma portinha que a gente abre, ele entra. E quando ele entra, irmão, para sair dá trabalho. Aquele homem, irmãos, foi destituído do seu cargo, quase perde a segunda família, perdeu, né, a intimidade com Deus, que para recuperar foi um sacrifício, foi uma vida, sabe, de perdão a Deus, uma vida, sabe, de abnegação de muitas coisas para se reconectar com Deus. E eu quero nessa noite dizer para você, não dê lugar ao diabo. Vigie. Por quê? Porque a Bíblia diz, queridos, que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Por vezes, irmãos, nós muitas das vezes estamos maquinando o pecado. Olha, eu vou fazer assim, desse jeito, depois eu peço perdão. Mas escute, queridos, olha, se Deus, por amor de nós, não enviasse Jesus, o que seria de mim, o que seria de você? João 3,16, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Acompanhe comigo aqui, por favor, e eu quero que você leia em voz alta, para ficar cravado na tábua do teu coração. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque Deus, que Deus, sabe o que Jesus estava dizendo? O meu amor é tão grande que eu não quero que você pereça. O pecado faz a gente perecer, irmãos. O pecado, irmão, nos esconde da face de Deus, igreja. Mas o amor de Deus é incondicional para com as nossas vidas. E nós precisamos valorizar isso. Antes de pecar, olhe para o céu. E veja que existe um Deus no céu, queridos, que é bondoso, que é amoroso, que deu seu Filho para que nós não perecêssemos, mas que nós tenhamos reconexão com Ele. Vida eterna quer dizer isso. É a gente viver a vida de Deus em nós. É a gente partir daqui, mas estarmos cientes que um dia nós o veremos. A consequência, ela trouxe vergonha. Sabe, irmãos,
Tem muita gente hoje que não estão mais na igreja porque cometeu pecado. E o pecado, muitas das vezes, irmão, sabe, trouxe vergonha. Porque é assim, irmãos, ó, viver em santidade é aquilo que eu decido, é uma decisão. Se eu quero pecar, é uma decisão. Mas sabendo que uma vida de santidade vai a cada dia nos elevar em um patamar elevado. Mas uma vida de pecado vai trazer deméritos para as nossas vidas e nós vamos passar agora a ter vergonha. Adão, quando ele peca, ele se esconde com vergonha. E o pecado muitas das vezes traz isso para as nossas vidas. Além de nos afastar, traz vergonha. Onde você está, Adão? Senhor, eu ouvir a tua voz. Escute que Adão agora, irmãos, ó, já não está falando com Deus face a face. É o texto que diz, versículo 9 do capítulo 3. Agora Deus não se apresenta para Adão face a face. Ele agora se esconde da vergonha e agora ele ouve a voz de Deus. Escute, queridos, olha, o Senhor quer trazer um novo tempo para a minha vida e para a sua vida. E Deus, irmãos, ainda se revela. Escute bem isso aqui nessa noite. Deus ainda se revela. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Jeremias, ele diz, olha, no capítulo 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Adão agora ele não ouve, não vê mais Deus face a face, mas ele ouve a voz de Deus. Por quê? Porque agora ele tem vergonha. Irmãos, o pecado traz uma transfiguração tão terrível para a nossa vida, que muitas das vezes a gente tem vergonha de viver a santidade de Deus. Mas eu quero encerrar lendo um texto que está em Romanos, capítulo de número 12, versos de número 20 e 21. Romanos 5. Romanos 5. Romanos 5, capítulo 5, versos de número 12 em diante. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou. Você pode bater palma para Jesus nessa noite? É condicional, irmãos. Aonde abundou o pecado, superabundou, duplicou, triplicou a graça de Deus sobre as nossas vidas. E é dessa graça que eu quero nesta noite te imbuir nesta noite. Porque uma vida de pecado tem que ficar para trás e agora eu tenho que viver uma vida de santidade. Entenda isso aqui nesta noite, queridos. Deus está acessível ao pecador. Quando o pecador não quer viver mais uma vida de pecado. E viver agora dentro da graça de Deus. E que esta graça ela possa te santificar nessa noite. Que esta graça possa fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não importa aonde caiu. O Senhor disse lá à igreja de Éfeso, no Apocalipse, olha, lembra-te aonde tu caíste e volta a praticar as primeiras obras. O Senhor tem aberto
para nós como igreja: o caminho da graça. E é esse caminho da graça que nós encontramos solução para viver uma vida de santidade com Deus. Então se santifique enquanto é tempo. Busque ao Senhor enquanto você pode encontrar. Ainda que o pecado tenha te dominado, busque a força em Deus. Diga não ao pecado, mas diga sim para o agir de Deus. Pastor, o pecado tem tomado os meus pensamentos. Salmo 37. O Senhor diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, e tudo ele fará. Saiba que grande foi o preço pago pela minha vida e pela sua vida. Saiba, queridos, que se o pecado está te afastando nesse mundo de hoje, imagine o amanhã, onde nós não vamos ter mais esta porta da graça, que foi aberta para dar acesso a mim e dar acesso a você. Se coloque sobre seus pés nessa noite.